Eu rejeito todo banquete do adversário e escolho me alimentar apenas da mesa do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai trazer algumas passagens bíblicas e a gente poder entender um pouquinho mais sobre elas, tá? Antes da gente começar, eu venho pedir para você, se inscreva no canal, dá seu like. Se caso você não gostar do vídeo, no final do vídeo você pode tirar o like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a palavra. Hoje nós vamos estar falando sobre os banquetes do adversário. Os banquetes do adversário, o que seria banquetes do adversário? São aquelas oportunidades que aparecem na nossa frente que às vezes a gente acha que é bom, mas que não é. E aquilo vem com problemas futuros, né? Acaba tendo umas consequências que acabam, muitas das vezes, prejudicando sua vida, sua família, a sua comunhão com Deus. Nesse vídeo aqui a gente vai estar entendendo um pouquinho mais sobre isso e como estar identificando essas armadilhas do adversário. Sabendo identificar, a gente consegue falar, não, isso não é para mim, eu vou esperar no Senhor uma oportunidade melhor. Quero deixar uma palavra profética aqui agora para vocês. Entenda, a palavra profética, irmão, tudo que a gente declara com fé, que sai da nossa boca, a gente está declarando aquilo para nossa vida, tá? Então essa parte aqui, eu costumo de falar para você que você tem que falar em voz alta e tem que deixar aqui nos comentários para realmente firmar. Falar assim, não, Senhor, eu estou dizendo isso porque eu acredito nisso. Então você vai dizer em voz alta e vai deixar aqui nos comentários a seguinte frase: eu rejeito todo banquete do adversário e escolho me alimentar apenas da mesa do Senhor. Amém? Então deixa isso aqui nos comentários. Eu vou estar começando aqui com um versículo, tá? E depois a gente vai conversando mais sobre ele, tá bom? Então a gente vai estar lendo aqui 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então a gente entende, irmão, que o adversário ele é astuto, ele é inteligente. Ele sabe realmente trazer algo que de repente você está precisando muito naquele momento. A gente percebe na passagem ali de Jesus, quando ele está no 40 dias no deserto, sem comer, qual é a primeira coisa que o diabo ele oferece para Jesus? Ele está 40 dias sem comer, no deserto. Qual que é a coisa que Jesus mais queria naquele momento? Era comer. O que o diabo lhe oferece? Ele disse, olha esse banquete aqui, come aqui. Aí que Jesus fala assim, mas nem só de pão viverá o homem, e sim da palavra que vem da boca de Deus. Então a gente consegue entender, irmão, que o adversário ele vai trazer oportunidades que vão ser irresistíveis. E ele é astuto. Ele é inteligente, então ele vai agir exatamente naquilo que você está precisando, naquilo que você deseja. E você pode perceber que repete isso em vários outros profetas, né? A gente vê da passagem de Jacó e Esaú. Esaú está vindo de uma caça, ele está cansado, e aí ele está com muita fome, e Jacó fez um rango ali. Aí ele oferece o rango para Esaú a troco da primogenitura. Na hora ali Esaú não deu muita importância, mas ele deu a primogenitura para Jacó por causa de um prato de comida. Então você percebe, irmão, que o adversário ele é inteligente. E nós, como servos de Deus, a gente tem que ser mais inteligente que ele. Isso é muito difícil, por quê? Ele está mais de 2000 anos aqui. Só que pela graça de Deus, pela graça de Jesus, sermos considerados filhos de Deus, Deus está em nós, né? E Deus é maior que tudo. E você pode perceber que quando é do adversário, são coisas rápidas. Você vai enriquecer rápido, você vai obter as coisas rápidas. E aí você pode perceber que também, geralmente você tem que ocultar alguma coisa, você tem que contar uma mentira, você tem que desviar um dinheiro e ficar em silêncio. Então a gente tem que identificar quando é do adversário e quando não é. Paulo ele diz que quando nós formos fazer alguma coisa, é sim ou não. Se houver dúvida, não faça. Então aqui, é sim ou não. Se Deus ele vai se agradar, é sim. Se você não vai entristecer a Deus, é sim. Agora, se houver dúvida ou se vai entristecer a Deus, é não. Se em algum momento você achar que tem algo errado, melhor você não fazer. Então, se houver dúvida, não faça. Então, a gente vai estar lendo aqui agora, Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui, Jesus ele foi cirúrgico, né? Ele foi direto no ponto. Então, você pode perceber que o diabo ele vem e te oferece alguma coisa e Jesus ele responde na palavra. Então, quem conhece a palavra de ponta a ponta, sabe o que realmente Deus ele gosta. Então, por isso que eu falo para todo mundo, faça um propósito de ler a Bíblia completa. É transformador, de verdade, de verdade. Quando eu comecei a ler, eu tinha aquele pensamento que muitos têm, né? Fala assim, eu não entendo, eu leio, mas não entendo. Só que quando você começa a praticar,
Deus vai te abrindo os olhos, vai te abrindo a visão. Ele vai te dando entendimento. O Espírito Santo, ele, nossa, vários momentos que eu estava lendo ali, o Espírito Santo falava comigo, falava, essa palavra, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí aquela sensação de empolgação, fala, oh meu Deus do céu, isso eu nunca ouvi em nenhum lugar, cara, é incrível. Quando você para de ser apenas o ouvinte lá do culto, ou da igreja que você frequenta, e começa realmente na raiz, que é a Bíblia, ler a Bíblia, é um divisor de águas. De verdade. E se você não tem costume de ler e tem isso, eu não vou entender porque tem palavras difíceis, igual na academia. Quando você vai na academia a primeira vez, você se faz um treino de adaptação, você vai acostumando, depois você vai treinando, você vai ficando cada vez mais forte, a carga vai aumentando, e assim é lendo qualquer coisa, principalmente a Bíblia. A prática vem a perfeição. Então se você praticar, se você se dedicar, Deus vai ficar muito feliz com isso, pode ter certeza disso. Se você começar a ler a Bíblia, mesmo com dificuldade, eu garanto que até na metade delas, seu conhecimento vai fazer isso aqui, ó. Você vai começar a entender coisas que outras pessoas não entendem. E, cara, e aí é o incrível, de verdade. Aquela empolgação, fala, nossa, como Deus falou comigo aqui, nossa, nunca ouvi isso nenhum outro pastor falando. E acontece, irmão, acontece. Tô na caminhada aí já há mais de 10 anos, várias vezes que eu leio e falo, nossa, nenhum pastor me falou isso, ninguém me falou isso, e Deus me revelou. Cara, é incrível, de verdade. Se você não leu a Bíblia completa, te convido a ler, que vale muito a pena. Tem outras pessoas também que elas falam que não leem por causa de falhar com Deus. Entende, irmão? A gente vai errar até nós estarmos com Jesus glorificados lá no céu. A gente vai errar, a gente vai pecar. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia completa, o propósito era de 2 anos. E eu estava lendo, eu acho que era um capítulo por dia. Passou um tempo, eu li acho que Gênesis mais o Êxodo ali. Passou um tempo, eu parei de ler, fiquei vários meses sem ler. Aí depois vinha aquela sensação de novo de voltar a ler. Eu voltava a ler e voltava de onde eu parei. E assim foi, irmão. Assim foi até eu chegar no final. Era 2 anos, acabou virando 5. Eu consegui concluir a Bíblia em 5 anos. Então, irmão, entenda, você vai errar, mas comece. Faz um propósito, fala assim, eu vou ler um capítulo por dia, uma página por dia. No final eu tava lendo uma página por dia. Se acontecer de você falhar, entenda que você é falho, que você é pecador. E aí, quando você se encher de novo, você volta. Eu estou com o propósito de ler novamente a Bíblia na ordem cronológica, conforme os acontecimentos. Era para ter começado no começo do ano. Eu não consegui ainda. Então, irmão, a gente é falho. É isso que eu quero que você entenda. A gente é falho. Mas nós temos que se esforçar. Eu estou planejando e vou entrar em nome de Jesus em breve, começar a ler de novo ela completa. E quando eu começar, eu vou mostrar para vocês a forma que eu vou estar lendo. Vou estar ensinando vocês como ler também. Mas, se você nunca leu, lê de capa a capa. Gênesis e Apocalipse. É a melhor maneira, é a maneira mais fácil de você estar lendo a Bíblia completa. Algo importante nessa palavra, irmão, de Jesus ali no deserto, é que não teve só o banquete, tá? Então, ali o adversário, o diabo, ele ofereceu para Jesus ali, além do banquete, ele ofereceu reinos e ofereceu influência política. Então, ali, reinos, pegar um lugar de honra. Então, o adversário, ele vai trazer oportunidades que vão ser, vai encher nossos olhos. Só que a gente tem que entender que tudo isso vem com consequência, seja na família. Você pode ter certeza que vai ser por pouco tempo essa glória aí, né, que o adversário ele oferece. Então, se você percebe que de repente tem algo estranho, tem algo que não condiz com as práticas de Deus, é melhor que você não faça, tá? Você tem que procurar evitar oportunidades desse tipo. Então aqui a gente vai estar lendo o próximo versículo aqui, que é Gênesis 25, 31, 32. Disse Jacó, vende-me, hoje a tua primogenitura, respondeu Esaú. Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará a primogenitura? Então, irmão, o adversário ele vai trazer oportunidades através de pessoas. Aqui era o irmão de Esaú, que era Jacó. Então, irmão, vai vir de pessoas próximas muitas vezes. Às vezes a pessoa nem quer te fazer mal. Às vezes a pessoa não quer te prejudicar. Mas ela quer por algo que o inimigo acabou enganando na mente dele ali, acabou influenciando a mente dele ali, ele vai te oferecer coisas que pareçam que são boas. Aí que nem Esaú falou assim, de que me aproveitará a primogenitura? Então ele não sabia da consequência daquilo ali. Mais tarde ele vai descobrir qual que era a consequência de não ter primogenitura. Então a gente tem que ser inteligente, irmão. A gente tem que ser astuto. E como que a gente vai saber, né? Então você sabendo, você conhecendo essas escrituras sagradas, você vai saber o que é correto aos olhos de Deus e o que não é. O que é valor, o que é princípios e o que não é. Gênesis 39, 9, que é José e a resistência ao banquete da imoralidade. Então vamos estar lendo aqui Gênesis 39, 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tão grande mal e pecaria contra Deus?
aqui a gente vê os princípios e valores de José. Aqui José, ele era um homem temente a Deus. E quem teme a Deus não comete, procura evitar o pecado. Então aqui José está falando para a mulher de Potifar, fala assim: ninguém é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa o senhor dessa casa, que era Potifar, me vedou. Eu sou o maior de todos aqui. Acima de mim é só o dono da casa, que é o Potifar. Então ele está falando assim: ele me vedou a ti. Eu não tenho acesso a ti. Então tudo eu tenho direito nessa casa, mas a você eu não tenho direito. Eu não posso te possuir, eu não posso pegar você para mim. E aí depois ele termina: por que eu faria tão grande mal? E pecaria contra Deus, ao temor do Senhor, né? Então aqui, irmão, a gente percebe os princípios e valores. José conhecia Deus e Deus conhecia José. Deus conhece a todos, na verdade, né? Mas por José ele ser tão fiel a Deus, Deus ele coloca ele no lugar de honra mais tarde, depois de anos, né? Então, irmãos, a gente tem que cumprir princípios e valores. Você pode perceber que depois desse episódio aqui de José, ele vai para a cadeia, ele é injustiçado. E eu vou te explicar o porquê que ele foi injustiçado, tá? Ele poderia talvez ter evitado essa situação, eu vou explicar para você depois. Então ele foi para a cadeia. Lá na cadeia ele continuou sendo servo de Deus, cumprindo princípios e valores. Ficou vários anos lá. Ali ele cresceu também, sendo maior depois do carcereiro, porque ele cumpria princípios e valores. Ele fazia o que era pedido. Então, irmãos, até no lugar onde que tenha desordem, que seja algo improvável, Deus ele pode te honrar mesmo estando ali. Onde que tenha pouco recurso, onde que tenha pessoas de má índole, ele pode te honrar ali dentro. Igual aconteceu com José. Então, de onde você estiver nesse momento, se você estiver na sua casa, no seu trabalho, e o ambiente pode ser caótico, Deus pode te honrar aí. Então, irmão, o que você tem que fazer? É cumprir princípios e valores, continuar servindo a Deus, tá? Eu falo que uma das maiores armaduras que nós podemos ter, que eu descobri isso depois de uns 7, 10 anos sendo crente, sendo cristão, é o poder da oração, irmão. Tem que ser todos os dias, que o adversário não está de brincadeira. Se você abrir uma brecha, se você abrir qualquer brecha, o adversário vem, entra e faz arruaça, entendeu, irmão? Então, você tem que entender que tem que orar todos os dias. Coloca o relógio para despertar, não sei. Eu orava sempre antes de dormir quando eu comecei. Você tem que orar todos os dias. Orando todos os dias vai proteger a sua família, vai proteger a sua vida, vai proteger o seu trabalho, a sua saúde, tá? Então você tem que orar todos os dias. E essa é a base de ser cristão. Eu demorei para entender isso, mas depois que eu entendi, eu falei: meu Deus, nunca mais vou parar de orar, tá? Então, se você não ora todos os dias, começa a orar, que isso é muito importante. Então, aqui só para concluir, né, a história de José. Depois ele foi honrado, subiu ao governador, como vocês já sabem, mas ele podia ter evitado essa injustiça, tá? Tem vários pontos ali que ele podia ter evitado desde a caminhada dele lá atrás. Desde não ter contado para os irmãos e o pai dele sobre o sonho, desde da casa de Potifar, eu vou te contar agora. No momento que a mulher chegou para José, diz que só tinha os dois ali, estava José e ela na casa. Então, a partir do momento que José entrou na casa, percebeu que não tinha ninguém, sabendo que ela já tinha tentado ele outras vezes, sabendo que ela estava com más intenções, é simples, irmão. Se não tem ninguém para testemunhar, sai fora, sai fora. Se você está num ambiente que só tem você e uma mulher, por exemplo, que nem aconteceu de José, sai fora. A casa está sozinha, pode dar ruim? Sai fora. Você está num emprego que, de repente, uma mulher, ela está com más intenções com você e você tem uma queda por ela? Sai fora. Sai fora. É melhor, irmão, você estar com o Senhor em obediência do que você não estar com o Senhor. Porque isso vem consequências, irmão. E o pecado, quando ele entra por alguma brecha, o adversário, vai chegar a situações que você não vai conseguir dizer não e vai ser difícil você sair. É igual estar num trabalho onde que você tem que ficar desviando dinheiro. Se você desviou a primeira vez, você já está amarrado. Você vai ter que desviar uma segunda, uma terceira, e esses valores vão aumentando. Diga não já na primeira. Fala, não. Mas a consequência de se você não fizer isso daqui, você vai perder o emprego. Melhor que você perca o emprego do que você vá preso, junto com todas as pessoas que fizeram coisa errada. Se de repente você tem um amigo que ele usa drogas, ele anda com drogas dentro do carro, para de andar com ele. Mas eu não tenho como ir em alguma festa. Melhor que você não vá. Melhor que você continuar com Deus, andando com o Senhor, do que você distanciar a mão dele da sua vida. E isso, irmão, é uma caminhada. De você abandonar o pecado, você se santificar, é uma caminhada. Não espera você já sair correndo a 100 por hora. Já de cara. O abandono do pecado é gradualmente. Tem algumas pessoas são mais rápidas e outras mais lentas. Então entenda, se eliminando parando de praticar um pecado hoje, é uma grande vitória. Daqui 3 meses, outro pecado você já não faz mais, é outra vitória. Então celebre as pequenas conquistas, irmão.
Você não vai ser santo do dia para a noite. Tem algumas pessoas que podem acontecer? Pode, mas aceite o seu processo, a sua caminhada. Então, vamos continuar aqui. Então, o trágico fim de Sansão e a mesa da conveniência. A gente vai estar lendo aqui Juízes 16, 20. E ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A gente entende aqui de Sansão é que Deus deu várias oportunidades para Sansão. Várias oportunidades. E Sansão ele não valorizou essas oportunidades. Então, quantas vezes Deus te deu oportunidades e você não valorizou? Até na história de Sansão, irmão, a gente entende que Deus é misericordioso. Então, não importa quantas oportunidades Deus te deu. Se você continuar firme na presença dele, ele vai te dar outras oportunidades. Cada oportunidade é importante a gente aproveitar. Aqui fala que o Senhor se retirou dele. Então, imagina, Sansão acordar um cara forte, tremendamente forte, e de repente ele acorda sem força nenhuma. A gente entende que o fim de Sansão acaba sendo trágico, porque cortaram o cabelo dele ali, ele ficou fraco, mas no final ele se voltou para Deus. Ele disse: Senhor, pelo menos uma última vez, deixa eu fazer justiça. Só que era o fim dele, mas Deus ele falou assim: não, pode fazer o que você precisa fazer. Então Deus ele é misericordioso, irmão. Ele vai te dar oportunidades de você vencer o pecado, de você vencer aquela situação que pareça impossível para você. Deus ele vai te dar oportunidades. Basta você aproveitar ela. Aqui tem uma tabelinha, se você quiser ver depois no site lá, você pode estar vendo, tá? A blindagem da família contra as mesas estrangeiras. A gente vai estar lendo Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aqui Daniel, irmãos, ele fez um propósito com o Senhor de fazer um jejum. Então Daniel ele só se alimentava de legumes e frutas também, se não me engano. E ele não bebia vinho, bebia qualquer outra bebida ali, né? No caso água ou suco talvez ali de frutas, né? Mas ele não comia nada. Esse foi um propósito que ele colocou no coração dele de se santificar. Além das 3 vezes de oração que ele fazia todo dia. Então, irmão, é uma escolha nossa. Nós escolhermos não se alimentar daquilo. E a gente percebe, irmão, em toda a Bíblia, que o jejum é importante. Ele é importante para, de repente, você conquistar algo na sua vida e, mais importante ainda, uma intimidade com o Senhor. Teve momentos que Deus falou comigo, foi através do jejum. Teve um momento de jejum que Ele me deu visão, eu vi algo, era de uma pessoa, eu fui lá e entreguei para ela o que Deus tinha me mostrado naquela visão, e para ela foi tremendo, ela gostou muito daquela palavra. Então, irmãos, tem momentos que você vai precisar jejuar, você vai ter que fazer campanhas, fazer um propósito com o Senhor, tá? E todos, irmãos, procura sempre cumprir com aquilo que você fala. Por exemplo, o voto mesmo, a Bíblia fala: se você for fazer um voto com o Senhor, cumpra. É melhor que você não faça o voto do que você fazer e não cumprir. Então, irmão, se você for fazer um voto com o Senhor, Senhor, eu vou fazer isso se o Senhor fizer isso. E o Senhor fazer para você e você não cumprir, tem consequências. Então, só faça o voto se você tiver certeza do que você pode fazer, tá? Deus não é brincadeira, a gente não pode brincar com essas coisas, tá? O deserto como treinamento para o banquete eterno. A gente vai estar lendo 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui o versículo está se repetindo. Então, irmãos, você escolher se alimentar apenas da mesa do Senhor pode garantir a eternidade. É lógico que a gente entende que não é só isso, né? Não é só você abandonar o pecado. Tem que você escolher viver para Cristo, você aceitar Ele como Salvador da sua vida, você descer nas águas, né? São coisas importantes na caminhada com Deus, né? Aqui tem uma perguntas frequentes, né? Então vou estar lendo aqui para vocês. O que simboliza o banquete do adversário? Representa tentações e oportunidades que parecem vantajosas a curto prazo, mas que exigem a violação de princípios bíblicos e resultam em afastamento espiritual. Então você pode perceber que tudo que vem do adversário é tudo rápido. Com Deus, plantio, você plantar pouco aos poucos, demora anos de você servir a Deus, tá? O que encurta esse tempo, estando com o Senhor, é você ser um bom aluno. Então procura sempre obedecer a palavra do Senhor, principalmente o que está escrito na Bíblia. Se está falando na Bíblia que não é para você fazer, não faça. Outra coisa é se Deus falar com você, falar com você em sonho, falar de repente com uma voz ali dentro de você que você deve fazer algo. Então procura cumprir. Se você cumprir tudo que Ele te falar, você vai passar rápido por esse deserto, tá? Tudo tem o tempo de Deus, irmãos, e o tempo dele é sagrado. Então a gente tem que obedecer. Como discernir oportunidades se é de Deus? Uma porta aberta por Deus nunca exigirá que você peque, negligencie sua família ou
fira sua consciência. Ela traz paz e está em total harmonia com as Escrituras. Porque Jesus recusou um pão no deserto? Porque aceitar o pão naquele momento significaria ceder à sugestão do inimigo para agir independentemente de Deus, priorizando a carne sobre o espírito. Algo importante que eu lembrei aqui agora, irmão, o adversário ele veio oferecer o pão, né, banquete para Jesus, ofereceu reinos, ofereceu a influência política. Acabando esse momento, o que aconteceu? Os anjos vieram alimentar Jesus. Entende, irmão? Depois da tentação, depois do deserto, vem a bonança. Depois do deserto, vem a bênção. Então entende, irmão? Esse deserto que você está passando, vai passar. E quando passar, Deus vai te honrar, vai te colocar no lugar onde que você deveria estar. Seja obediente no deserto. Seja um bom aluno do deserto. Recusa as oportunidades do adversário. Qual foi o erro fatal de Sansão? Sansão subestimou o poder de sedução e permitiu que o conforto do banquete e do prazer roubasse sua consagração, resultando na perda de sua força e visão. Então ele não só perdeu a força, como perdeu a visão também. Então, irmãos, a gente entende aqui que, na passagem de Sansão aqui também, quantas pessoas aceitam o banquete do adversário no relacionamento, acaba tendo um caso, um amante, o que seja, quantas pessoas acabam aceitando e as consequências da família. Aí começa a ficar longe do filho, fica longe da esposa, poderia ter feito escolhas melhores, poderia ter recusado naquele momento, mas acabou cedendo por prazer. E as consequências, irmão, eu não imagino eu longe do meu filho. Eu não imagino. Eu imagino se eu estivesse longe, tamanha dor que seria. Então, irmão, se você acabou aceitando o banquete do adversário, eu falo que quanto à vida há esperança. Volte para o Senhor, busque o Senhor, pede misericórdia, pede para Ele te ajudar. Quanto tempo vai ser de deserto? Não sei. Pode ser que seja pouco, pode ser que seja muito. Mas seja obediente em toda caminhada. Como proteger a família dessas armadilhas? Através do estabelecimento de limites claros, oração constante, todo dia, e seguindo o exemplo de Daniel, decidindo não se contaminar com os valores distorcidos da sociedade. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e vejo você aí no próximo vídeo.